2018, sem dúvida, a mais prestigiada instituição de pesquisa sobre câncer do mundo, a Agência Internacional para a Pesquisa do Câncer, a IARC, na sigla em inglês, dentro da Organização Mundial da Saúde, publicou seu relatório sobre carnes processadas, concluindo que alimentos como bacon, presunto, salsichas, frios e linguiças são causadores de câncer, classificando a carne processada como cancerígena do grupo 1. Essas descobertas, concluiu o diretor da agência, apoiam ainda mais as recomendações atuais de saúde pública de limitar a ingestão de carne. Críticos questionam colocar carne processada na mesma classificação cancerígena do amianto e do tabaco. Ou, como uma empresa de pesticidas colocou, como comer carne processada se enquadra na mesma categoria que o gás mostarda. As classificações dizem respeito apenas à força da evidência que o agente causa câncer ou não, e não quanto câncer esse agente causa. Isso não significa que todos sejam igualmente perigosos. É lógico que é mais seguro comer um sanduíche cheio de pastrame do que plutônio, embora ambos sejam cancerígenos do grupo 1, ambas substâncias conhecidas por causar câncer em pessoas. Certo, então quão perigosa é a carne? O risco relativo de câncer coloretal foi de 18% para cada 50 gramas por dia. Então, o que exatamente isso significa? Bem, 50 gramas é cerca de uma salsicha, ou 2 linguiças pequenas, ou 2 fatias de mortadela ou presunto. Então, um sanduíche diário com 1 ou 2 fatias de mortadela aumentaria o risco de câncer coloretal em 18%, mas um sanduíche com 220 gramas de pastrame iria aumentá-lo para cerca de 80%. Certo, mas o que realmente significa o aumento de 18% no risco? Uma maneira de olhar para isso é risco absoluto contra risco relativo. Assumindo que o risco de câncer coloretal ao longo da vida é de cerca de 5%, ou seja, 1 em 20, aumentar o seu risco em 20% só aumenta o seu risco absoluto de desenvolver câncer coloretal de 5% para 6%. Mas veja, em uma escala populacional, uma queda de 18% no risco pode significar cerca de 25 mil casos a menos de câncer coloretal por ano, só nos Estados Unidos. 25 mil famílias a menos por ano lidando com esse diagnóstico, se trocássemos o sanduíche diário de mortadela por hummus ou patê vegetal. Então, tudo depende de como você olha para isso. O câncer coloretal é a nossa segunda principal causa de morte por câncer para homens e mulheres após o câncer de pulmão. Então, se você não fuma, câncer de cólon e reto pode ser o seu maior inimigo cancerígeno, mas podemos diminuir o risco de desenvolvê-lo em cerca de 20% com um único ajuste na alimentação, cortando uma porção de carne processada da nossa alimentação diária. Como 18% de aumento do risco de câncer se compara com outros comportamentos de risco? No meu depoimento perante o Comitê Científico de Diretrizes Alimentares, eu disse algo que pode soar como uma metáfora hiperbólica. Eu perguntei: tentamos não fumar perto dos nossos filhos, mas por que os mandaríamos para a escola com um sanduíche de mortadela? Isso não é uma hipérbole. De acordo com o chefe de saúde pública dos Estados Unidos, morar com um fumante aumenta o risco de câncer de pulmão em 15%. Então, respirando fumo passivo dia após dia aumenta o risco de câncer de pulmão quase tanto quanto comer uma porção de carne processada todos os dias aumenta o seu risco de câncer coloretal. A indústria da carne respondeu dizendo que os riscos e benefícios devem ser considerados em conjunto antes de dizer às pessoas o que comer ou respirar. Pense em todos os benefícios da mortadela. Frios não são apenas sobre câncer, mas conveniência. De fato, a carne processada não é apenas sobre câncer. Um artigo criticando o terrorismo à carne da Organização Mundial de Saúde citou os estudos de carga global de doença comparando quantas mortes por câncer são causadas pelo consumo de carne processada em comparação ao consumo de tabaco ou de álcool. Mas se você ver o estudo a que eles se referem, as 37 mil
mil mortes atribuíveis a um maior consumo de carne processada são apenas as mortes por câncer coloretal e não incluem as 100 mil mortes por diabetes ou as 400 mil mortes por doenças cardíacas. Então, na verdade, podemos estar falando de 500 mil de mortes atribuíveis à carne processada. E não é apenas câncer de cólon e reto. Se você olhar para a ciência desde que a decisão da IARC foi publicada, carne processada também pode aumentar o risco de câncer de próstata, câncer de mama e câncer de pâncreas. Infelizmente, apesar das crescentes preocupações com a saúde pública sobre o consumo de carne processada, não houve mudanças na quantidade de carne processada consumida por adultos nos Estados Unidos nos últimos 18 anos. Claro, teria ajudado se as últimas diretrizes alimentares para os americanos mencionassem que a carne processada é cancerígena. Uma declaração explícita e baseada na ciência sobre a carne processada nas próximas diretrizes alimentares certamente ajudaria, mas o comitê científico não fez tal recomendação. Infelizmente, mesmo aqueles diagnosticados com câncer coloretal dificilmente melhoram o seu estilo de vida geral após o diagnóstico, embora isso possa ser porque 70% dos pacientes com câncer nunca receberam aconselhamento nutricional dos seus médicos durante ou após o tratamento. Isso me deixa de queixo caído. Apesar da contínua ofuscação da questão pela indústria da carne, eles aprenderam bem com os comerciantes de tabaco. A carne deve continuar a ser um foco de ação de saúde pública. A cidade de Nova York está liderando o caminho aprovando legislação para proibir carnes processadas na merenda escolar. Mas que conceito! Não dar substâncias cancerígenas aos nossos filhos. Enquanto isso, a indústria de carnes processadas está tentando reformular os seus produtos. É como na área farmacêutica, onde você tenta mitigar os potenciais efeitos adversos de um medicamento prescrevendo um medicamento adicional. Como se você pudesse adicionar fibras nas salsichas ou algo assim para tentar contrabalançar o risco, reduzindo potencialmente a carga de câncer, alterando a forma como é processado em vez de banir totalmente a carne processada. Se não encontrar o conteúdo que deseja aqui no Fatos Nutricionais, basta acessar o site do Dr. Michael Greger, nutritionfacts.org/es/. Por exemplo, se estiver procurando informações sobre úlcera, basta digitar e procurar. Para assistir ao vídeo com legenda em português, acione a legenda e no ícone de preferências, selecione legendas e depois o português. Para facilitar a leitura, você também pode alterar a velocidade para 0,75.